Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre a tese filhote, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Antes, porém, gostaria de convidá-lo para você se inscrever no nosso canal, deixe seu like, inscreva nas nossas redes sociais também se quiser. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, como já antecipamos, nós vamos falar aqui um pouquinho com vocês sobre o julgamento que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal envolvendo a tese filhote relacionada à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse julgamento está ocorrendo agora no período de agosto, mas recentemente houve uma decisão determinando a suspensão do julgamento porque houve um pedido de vista por parte dos ministros. Mas só para poder passar aqui para vocês que nos acompanham, essa tese a gente chama de tese filhote exatamente porque ela decorre do julgamento da tese do século, que a gente já falou várias vezes aqui no nosso canal, envolvendo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o tema 69, que nós já comentamos em outras oportunidades. A questão é que, em decorrência dessa tese, os contribuintes também começaram a ingressar com ações para também excluir o ISS da base de cálculo daquilo que se paga de PIS e COFINS, com o mesmo fundamento. O PIS e COFINS incidem sobre faturamento. Como o ISS não é faturamento, ele é apenas uma obrigação fiscal, logo ele não poderia integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que há uma discussão muito grande e uma pergunta que é legal a gente esclarecer aqui no nosso vídeo de hoje. ISS e ICMS é a mesma coisa? Eles têm a mesma interpretação com relação à questão para a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS? Obviamente que isso gera muitas discussões, não é à toa que por isso o Supremo está analisando esse caso. E há uma projeção de que o julgamento fique 6-5 em prol dos contribuintes. Projeção, assim como aconteceu com a tese do século. Mas ainda não há certeza porque o julgamento está suspenso. A questão é que a Procuradoria da Fazenda Nacional entende que não se pode fazer o mesmo entendimento porque o ISS é diferente do ICMS, uma vez que ele tem um regime jurídico diferente, uma aplicação tributária diferente, princípios diferentes e, portanto, deveria ter um julgamento diferente. Logo, a Procuradoria entende que o ISS deve sim contemplar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por outro lado, os advogados, em prol dos contribuintes, diz que, na verdade, o ISS e o ICMS são basicamente a mesma coisa. Inclusive, eles entendem que essa tese sequer é tese filhote, e sim tese irmã, porque, na verdade, é como se estivesse falando a mesma coisa. Tanto é verdade que o ISS também é um ônus tributário, assim como é o ICMS, e não poderia ter um tratamento diferenciado. Um outro ponto legal também suscitado, que é um ponto que eu acho que faz toda a diferença nesse julgamento, é a questão de que, quando a gente pensa na questão do ICMS e do ISS, nós podemos ter um problema grave de concorrência. Por quê? Vamos imaginar uma empresa que presta serviço de transporte. Ela faz transporte intermunicipal e interestadual e também transporte dentro do próprio município. Se essa empresa ela tem a possibilidade de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por outro lado, se ela não tem a tese do ISS, ela tem que incluir o ISS. Então, a mesma empresa ela teria duas situações diferentes, porque em um caso ela tem a exclusão do ICMS e na outra ela não tem a do ISS. Então, isso geraria aí uma grande divergência dentro da mesma empresa, o que não seria de nenhuma forma razoável. Então, por esse motivo, deve sim ser aplicado o mesmo entendimento. Há também uma outra questão muito interessante, que é com relação ao rombo, entre aspas, que vai gerar em decorrência da
procedência dessa ação em face dos cofres da União. A Procuradoria entende que vai ser uma situação envolvendo 35 bilhões de reais, enquanto que há entendimentos em sentido contrário. Então, pensando nisso, os ministros também estão analisando, dentro dessa perspectiva, a própria questão então envolvendo modulação dos efeitos, assim como foi feito na tese do século. Então houve uma modulação também para aplicação apenas a partir do julgamento para frente. Então quem não propôs a ação não poderia se beneficiar da tese. A mesma coisa o Supremo também está pensando agora. O ministro André Mendonça foi um dos que encabeçou essa ideia, né? Então eles estão entendendo que deveria ser feita a modulação dos efeitos. Porém, tudo isso vai ficar ainda sob júdice, nós não temos ainda um parecer sobre quando vai voltar o julgamento, mas o fato é que atualmente há uma perspectiva de uma vitória em prol do contribuinte. Então, se você é prestador de serviço, não conhece muito sobre essa tese, procure se informar para que você também possa aí se beneficiar desta, porque isso vai gerar uma diferença bem legal dentro do seu caixa. Uma vez que excluindo o ISS, você vai ter a diferença aí dos últimos 5 anos para poder receber. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Ficamos à disposição para as dúvidas e quando houver a retomada do julgamento, nós voltamos aqui. Até o próximo vídeo.